Bem, olá. O objetivo desse vídeo é demonstrar como é que eu posso editar uma peça externa do SolidEdge, uma peça qualquer, como eu posso editá-la e prepará-la para ser utilizada dentro do ambiente de roteamento de tubulação. Então aqui eu tenho uma peça montada dentro do ambiente de tubulação, e aqui a peça que eu quero adicionar à minha biblioteca padrão e posteriormente utilizá-la dentro do meu ambiente de tubulação. Então, antes de começar a explicação, o que é preparar essa peça? Para utilizarmos a peça dentro de um roteamento de tubulação, ela tem que ter carregado dentro aqui da árvore de criação algumas informações necessárias para o posicionamento dessa peça. Então, só para mostrar um exemplo aqui, eu vou abrir essa válvula, pedir para visualizar essa peça. Então, só para mostrar o que são essas informações necessárias, essa aqui é uma peça configurada dentro do ambiente padrão da minha biblioteca de peça padrão. E ela tem algumas informações aqui que são sistemas de coordenadas que vão me garantir o posicionamento correto da peça. Então, esse sistema de coordenadas são esses quatro sistemas aqui, indicando a entrada e a saída da peça, que vão permitir que na hora que eu faça a inserção automática, ele posicione essa peça adequadamente. Como é que eu adiciono essas informações aqui? Então, para eu utilizar uma outra peça aqui, eu vou só voltar para o meu ambiente. Para eu poder aproveitar uma outra peça, uma peça que pode ter sido modelada ou importada aqui para o Solid, eu tenho que adicionar também aquelas informações de posicionamento. Essas informações de posicionamento, elas são inseridas automaticamente através de um aplicativo auxiliar que nós encontramos dentro da pasta de instalação do SolidEdge. Então, se eu me encaminhar para a pasta onde foi instalado o Solid, eu tenho a possibilidade de abrir esse aplicativo auxiliar. Então aqui eu estou mostrando o caminho que está instalado. Então normalmente vai ter um caminho aqui que indica o computador, ou a instalação vai estar no C, diretamente na pasta Siemens, ou seguindo a configuração padrão, arquivos e programas, Siemens. Lá eu tenho a pasta de instalação do Solid, nesse caso aqui a versão é 2024. Dentro dessa pasta eu tenho uma pasta chamada Pipe Route e Pipe Utility. Dentro dessa pasta Pipe Utility eu tenho o aplicativo que nós vamos utilizar para inserir automaticamente as informações de posicionamento. Eu vou dar um clique duplo aqui para abrir esse aplicativo. Então está aqui abre essa janela. Vou abrir o SolidEdge com as duas janelas aqui ativas, só para mostrar. A janela do aplicativo, ela vai vir com as informações aí que ela é para preparar tubulações e conexões para serem usados dentro do SolidEdge no Pipe Route. E aí temos algumas opções aqui. Então, preparar conexão com dois ângulos, são normalmente os joelhos, né, que nós temos. A preparação com duas saídas em linha, que aí vão ser as válvulas, os acoplamentos, as luvas. As flanges também entram nessa configuração. Inclusive, como nós configuraremos uma válvula, eu vou falar um pouco sobre a configuração da flange. Com duas saídas em linha, duas entradas em linha e uma em ângulo. Aqui ele até falou o exemplo, são os T's, né, que a gente utiliza para fazer T. Então utilizaríamos essa configuração.
ou 4 saídas, 4 aberturas aqui, que são as cruzetas, né? Ou uma tubulação. Então, a primeira informação que nós devemos aqui selecionar é que tipo de objeto nós estamos preparando. No nosso caso, nós estamos preparando uma conexão em linha com 2 saídas. E aqui eu posso dizer que também, se caso fosse uma flange, eu poderia já marcar aqui que essa conexão é uma flange. Não é o nosso caso aqui, então eu deixo desmarcado. Uma vez que eu seleciono essa informação, que outra informação eu tenho que adicionar aqui? Os diâmetros relativos à minha peça. Essa configuração de diâmetro é interessante porque quando eu preencho essa aqui, na hora de fazer a leitura, eu tenho a opção de criar sugestões de válvulas a serem inseridas, e aí ele vai fazer uma leitura pelas dimensões inseridas aqui. Então, no caso aqui, nós temos uma válvula métrica de 2,5 polegadas, que no caso aqui serão a válvula de 65 milímetros. Tá. Uma vez inseridas as informações necessárias, como aqui a entrada e a saída tem a mesma dimensão, eu marquei aqui que são diâmetros comuns entre as 2 aberturas e entrei com a dimensão. Caso fossem variáveis, eu desmarcaria e adicionaria as outras informações que precisasse adicionar. Aqui seriam as diferentes, no caso variável, a entrada e a saída, depois eu demarcaria qual é a entrada e qual é a saída. No nosso caso aqui, essa peça são medidas comuns. Então, uma vez que eu preenchi todas as informações nessa aplicação, qual é o próximo passo? Dentro do Solid Edge, com a minha peça aberta, eu vou marcar os pontos centrais da minha conexão. Então, o centro aqui da minha entrada, e ele já cria automaticamente uma entrada e uma saída nesse lado da minha válvula. E do outro lado da válvula, a mesma coisa, seleciono o ponto, e ele já marca para mim um outro ponto de entrada e saída, criando ali na minha geometria essas informações de maneira, como eu falei, automática. Eu selecionei, ele já criou aqui a referência, já nomeou de acordo com com o que é utilizado dentro da biblioteca padrão. Então, uma vez feito isso, eu vou salvar essa minha peça. Bem, na sequência já pode utilizar a peça dentro de um projeto de tubulação. Então aqui nós temos um projeto já iniciado, e o que nós vamos fazer é substituir a válvula da biblioteca padrão por uma válvula que nós configuramos. Então, numa substituição rápida, eu posso chamar o arquivo, e essa própria, como já tem os atributos ali definidos, ele já vai puxar para mim com essas informações. Quando eu aceitar, visualizar, ele já vai adaptar a partir daquele sistema de informações que nós colocamos de entrada e saída. Então, dessa forma, eu consigo fazer a utilização. Então, assim, lógico, para esse tipo de peça, teremos que fazer aqui flanges e outros componentes, mas a sequência é exatamente a mesma. Então, aqui a gente conclui essa configuração da peça.